Hoje nós vamos estudar em conjunto essa lição do capítulo 38 do mesmo livro lá, estudando o Evangelho do Martins Peralva. Essa lição de hoje, ela fala sobre a força do exemplo. E aí tem logo no começo essa primeira passagem de Jesus, ele conversando com os discípulos, e ele fala o seguinte: eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais também vós. E aí quando a gente fala de exemplo, a primeira coisa que me veio na cabeça é que eu lembrava que a minha mãe, Deus a tem em bom lugar, né? Com certeza ela sabe que eu não vou falar pejorativamente, mas ela sempre falava pra gente assim: faz o que eu mando e guarda o que você sabe para você ensinar para seus filhos quando você tiver. E muitas destas coisas, faz o que eu mando, mas não faz o que eu faço, isso não funciona, né, gente? A gente sabe que a força do exemplo, ela é muito duradoura. Então, por exemplo, eu não posso falar para o meu filho: não beba. Se eu bebo, ele vê a gente bebendo. Você não pode beber, né? Se eu te ver com um cigarro na boca, eu vou dar um tapa, vou fazer você engolir o cigarro. A gente ouvia muitas dessas coisas, pelo menos eu ouvi muitas dessas coisas. Mas, em contrapartida, muitas das coisas que eram me faladas não eram exemplificadas. E eu acho que isso na vida da gente, a gente vê as pessoas falando de um jeito, né? E de fato fazendo de outro. E isso não é íntegro, né? Porque integridade é de fato você falar uma coisa que você pratica, que você faz. Inclusive no Evangelho segundo o Espiritismo, se eu não me engano, na lição que fala do homem de bem, né? Para ser de fato um espírita, ele fala que a gente precisa ser o mesmo perante o mundo e na intimidade. Vocês já conseguiram refletir a dificuldade que é isso? Ser o mesmo perante o mundo e na intimidade. Quer dizer, toda vez que a gente sai para o nosso cotidiano, a gente acaba vestindo determinadas máscaras, né? A máscara do profissional, a máscara. A gente acaba fazendo algumas alterações, porque muitas vezes a gente não se sente confortável de sermos nós mesmos. E quando a gente tiver realmente ultrapassado esses limites, se a gente de fato tiver evoluído mais, a gente não vai se preocupar com isso, né? Porque eu vou ser eu mesmo em qualquer lugar que eu estou. Por mais que você muitas vezes queira se expressar e queira se colocar e queira se posicionar em determinadas situações, não que não devemos, mas o meio, às vezes, onde a gente está inserido, não permite determinadas falas, determinadas situações. Você vai numa reunião onde tem um monte de executivo nessa reunião. Como que você vai se portar? Você está ali para fechar, muitas vezes, um negócio. Então você, muitas vezes, tem que falar o que o cara ali quer ouvir, senão você também não vai fechar seu negócio. É isso. Então, assim, para mim, essa é uma das grandes dificuldades que eu vejo para a nossa sociedade como um todo, da gente poder ser o mesmo. E quando ele fala ser o mesmo na intimidade, é que na intimidade, se você não é bom, é lógico que você não vai, né? Se você não trata muito bem o teu familiar em casa, como que você vai fazer isso lá fora? Você não vai conseguir. É nesse sentido que ele fala. Então a gente tem que ser bom, a gente tem que ser transparente, tem que ser íntegro em qualquer lugar. E é uma dificuldade, porque infelizmente a sociedade nos impõe determinadas situações, mas só que essas barreiras, eu não estou falando que a gente tem que seguir o que os outros estão falando para a gente, não. Né? Eu acho que cada vez mais a gente tem que começar a abandonar essas máscaras que a gente. E eu falo máscara de forma bem sutil, tá, pessoal? Não estou falando que é uma máscara, uma coisa ruim, mas a gente tem que abandonar determinadas situações da nossa vida para que a gente possa ser mais leve para viver, né? Então, a Manu, mãe executiva, né, são a mesma pessoa. O Ivan profissional e o Ivan pai é a mesma pessoa. Seu Sérgio profissional e o seu Sérgio enquanto, né, pai de família, tudo a mesma pessoa. Então a gente entende que quando a gente vai se aperfeiçoando, essas coisas vão sendo mais leves para a gente, né? A gente vai se permitindo determinadas situações. Então, ser o mesmo perante o mundo e na intimidade, confesso para vocês, é bastante difícil. Porque quando a gente está na casa da gente, a gente é a gente mesmo, né? Do jeito que a gente é. Então, vamos lá. Força do exemplo. Ele começa ressaltando a questão do espiritismo nessa lição.
E ele fala o que nessa lição aqui a respeito do Espiritismo? Que a influência do Espiritismo, né, com a atuação salutar e construtiva, ela se estende para outros ambientes e setores e esferas de nossas vidas. Ou seja, quando a gente começa a conhecer a doutrina espírita, quando a gente começa a mergulhar nesse mar da doutrina espírita, que é a terceira revelação, que é o Consolador prometido por Cristo para nós, a gente começa a mudar a forma da gente refletir sobre as coisas. Muito das nossas dúvidas, e que não querendo ressaltar defeito, e nem dizer que o Espiritismo é melhor que todos, mas muitas das dúvidas que nós tínhamos antes começam a ser esclarecidas. É como se a gente tivesse com uma catarata no olho e aí aquela catarata fosse pouco a pouco removida. Então a gente começa a entender alguns dilemas, alguns questionamentos que nós temos, né? Da onde eu vim, para onde eu vou, o que eu estou fazendo aqui, né? E a gente começa a entender a reencarnação, a gente começa a entender que nós não estamos sozinhos no universo, que não existe só a gente passa a ter uma certeza que nós habitamos um dos mundos existentes no planeta. A gente começa a entender a importância da gente se renovar, né? Da gente aprender cada vez mais, da adquirir conhecimento, mas principalmente melhorando o nosso coração, o nosso sentimento, né? Abandonando a vaidade, o egoísmo, o orgulho, enfim, uma série de imperfeições que a gente já vem trazendo. Então, o Espiritismo ele começa a despertar na gente um novo homem, né? Uma nova mulher. E à medida que a gente vai compreendendo, a gente passa a sentir e aceitar de todo o nosso coração essa mensagem da Boa Nova. Eu tenho certeza que vocês também. A gente vai se tornando cada vez mais fã de Jesus, né? E da mensagem dele que é tão atual. Se a gente pegar qualquer mensagem de Jesus hoje, ela serve e serve como uma luva. Então, uma mensagem verdadeira, uma mensagem transparente, o maior exemplo que nós tivemos de como agir, de conduta, de atitude para com o próximo, e mesmo em atitude em momentos difíceis, de tomada de decisão, não há melhor caminho do que Jesus. E a gente começa a ser cada vez mais fã de Jesus, que a gente passa a aceitar essa doutrina. E mesmo que a gente não perceba, pouco a pouco, a gente começa a se reformar. A gente começa a mudar. E essas mudanças a gente não percebe. Quando a gente vê, a gente já está mergulhado. A gente deixa de dar valor para algumas situações da nossa vida. Então, assim, muitas vezes a gente fica uma expectativa que chegue logo a sexta-feira, né? Que é para a gente poder se esbaldar no final de semana. É isso? Como se... eu preciso relaxar, então me esbaldo no final de semana. Aí tem um monte de barzinho, tem um monte de balada, tem um monte de churrasco, tem um monte de... E aos poucos, quando a gente começa a compreender, a se entregar e integrar ao Espiritismo, a gente vai mudando. Isso tudo vai se tornando mais supérfluo na nossa vida. Os sábados, né, que à noite era uma criança, os sábados são dedicados ao aprendizado. A gente poder trabalhar na seara espírita, a gente poder conviver com os nossos irmãos, sentir as dores dos nossos irmãos, poder apaziguar essas dores, a gente poder, mas quem faz o trabalho é a espiritualidade, a gente está aqui porque a gente quer aprender, porque a gente precisa aprender, porque a gente entende que a nossa vida não faz mais sentido aquele olhar só do que a sociedade impõe, de outras coisas, aquilo passa a não ter mais, não chama mais a atenção da gente. E eu me questionei esse tempo atrás, falei assim, a idade vai chegando para todo mundo. Eu falei, mas peraí, não é idade. Eu tô dentro deste centro espírita desde os 35 anos, 34 anos, não? Não, 2000, desde os 42. Já estou entregando a minha idade, tá? Estou com 49. Mas eu nasci no berço espírita. Eu frequento grupos espíritas desde 7 anos de idade. E evangelho no lar acontecia em casa, muita coisa, mas assim, o despertar, você vê como que demora? O despertar, por quê? Porque a gente se entrega a outras coisas que a gente entende. E infelizmente, eu falo até hoje, infelizmente, na minha juventude, eu não tinha essa cabeça voltada para isso, eu estava pensando em mil e outras coisas, né? E isso hoje eu falo assim, puxa, perdi um bom tempo, né? Então agora eu não posso nem escorregar de jeito nenhum, não dá mais pra gente.
Mas o fato é que ter contato com o Espiritismo, ter contato com a transparência dessa doutrina, aonde a gente consegue obter as respostas que nos cabem, né, enquanto o nível de evolução que nós estamos, não dá para a gente ser o mesmo mais. A gente começa a mudar em todos os ambientes. E com essa reforma, a gente vai o quê? Nós vamos nos tornando um elemento proveitoso ao meio em que vivemos. A gente para de responder de imediato, bateu, levou. A gente pensa duas vezes antes de dar uma resposta para alguém. A gente prefere muitas vezes deixar determinados ambientes, porque aqueles ambientes não nos agradam, na verdade eles nos fazem mal. A gente evita entrar em discussões desnecessárias, a gente começa a mudar. E o engraçado é o seguinte, a gente começa a perceber que a gente tinha 30, 40 amigos. E esses 30, 40 amigos se resumem a 2, 3 hoje. Por quê? Vamos no churrasco hoje? Pô, eu não posso, eu tenho um compromisso espiritual. Pô, você traz a sua cerveja. Pô, não me interesso mais por beber, não bebo mais, raramente tomo um copo de cerveja. Você deixa, entendeu? Você começa a ver de fato o que vai ser bom para a tua vida. E permanece quem? Aqueles que te respeitam, aqueles que de fato querem você como amigo, aqueles que começam a despertar junto com você para essa necessidade de reforma espiritual, reforma íntima, e deixam o materialismo. E a gente vai sendo produtivo com esse meio, porque as nossas palavras, as pessoas começam a lhe buscar para ouvir mais sobre Jesus. As pessoas começam a lhe buscar porque sentem confiança em você. E elas sabem que elas vão te falar alguma coisa e que você, se você tiver como contribuir, você vai contribuir. Senão você também não vai julgar. Pelo menos é o que espera de nós, né? O pior é que a gente julga o tempo todo, né, gente? Isso é uma grande verdade. Mas a gente começa a adquirir esse bom senso de que a gente não pode ficar julgando. Porque é muito difícil você julgar porque você não está no lugar do outro. Nós não temos a realidade dos fatos. Como que a gente pode julgar o outro? Alguém chega para você e fala uma coisa do outro, o outro fala uma outra coisa, a própria pessoa fala outra. Qual que é a verdade? Onde está a verdade? A gente precisa de muita informação para chegar na realidade das coisas, né? Então é muito complicado para nós quando a gente julga. Mas por que isso acontece, né? Por que com essa reforma a gente vai se tornando mais proveitoso? É muito simples, né? Porque o Espiritismo, ele é uma doutrina de autorresponsabilidade. Ou seja, eu sou responsável pelos meus atos e pelas minhas decisões. Eu paro de ficar me justificando. A verdade é essa, e é o caminho que nós devemos pelo menos seguir. Aí tem que parar de ficar dando justificativa. Deu errado? A responsabilidade era sua? Assuma a responsabilidade. Você se equivocou, você errou? Tá bom. Também não vai se martirizar por isso. Levanta a cabeça e vamos em frente. Já sabe onde errou. Você não precisa persistir no erro. Mas você passa a abandonar essa justificativa. Ah, foi o outro, foi fulano, foi ciclano, foi beltrano. Não porque estava chovendo, não porque... Tudo tem um porquê. E a gente começa a abandonar esses porquês. Fala, peraí, eu sou dono da minha vida, sou senhor das minhas decisões. Então, eu tenho que ter o quê? Responsabilidade. A responsabilidade é minha. Por que a responsabilidade é do outro? E aí, essas mudanças, né? Toda mudança gera um impacto, né? Ou positivo ou negativo. Mas, de fato, assim, o Espiritismo, a Boa Nova, ela começa a mudar o caminho da gente e o impacto positivo da gente na sociedade, na nossa família, no nosso trabalho, ele começa a mudar. Nós começamos, de fato, nos preocuparmos com a contribuição que a gente quer dar para aquele local onde a gente está inserido. A gente quer realmente cumprir com os nossos deveres. Então, a autorresponsabilidade, como dito ali, ela já é o primeiro nível. A gente já começa abandonando todas as justificativas. Daqui para frente, eu sou senhor, né, do meu destino, eu sou senhor das minhas decisões e eu me responsabilizo pelas consequências. Não é o outro que se responsabiliza. A gente começa a renovar os nossos pensamentos, a gente começa a selecionar os locais que a gente quer frequentar, a gente passa a ser mais seleto no grupo que realmente a gente quer frequentar e aquilo que está fazendo bem para a gente. A gente começa a procurar
o entretenimento que seja mais salutar para a nossa vida. Eu vou assistir uma série que de fato vai contribuir mais comigo. Eu vou assistir, a gente começa, né? É uma longa caminhada, mas a gente pelo menos dá o primeiro passo. E a gente começa a fazer o quê? Essa transformação íntima. Porque a transformação, ela não é de fora para dentro, né? Não é o externo que vai me mudar. Eu posso até dizer que me mudou, mas é internamente. E quando essa mudança ela é verdadeira, ela começa a transparecer para todo mundo que alguma coisa diferente aquela pessoa está vivendo. E a gente começa a ficar mais preocupado em ser exemplo, em dar exemplo e ser exemplo, ou seja, integridade. Aquilo que eu falo é aquilo que eu faço. E aí ele dá dois exemplos aqui bem interessantes. Imagina, quando a gente está numa posição de comando, esse novo homem, esse homem que começou a se transformar, ele atua com mais justiça e com mais bondade. Esse é o cara que está num cargo de comando, um líder, um gerente, um supervisor, não importa. Ele começa a olhar para o subordinado dele com muito mais carinho, com muito mais gentileza, começa a entender as dificuldades dele. Ele sabe colocar cada um da equipe no lugar onde vai produzir melhor. Ele passa a ser aquele gestor que é respeitado pela atitude de bondade, pela atitude de respeito, por ser justo nas decisões. Então ele deixa de ser questionado. Então ele começa a enxergar que as pessoas que estão ali são responsabilidade dele. E ele passa a trabalhar melhor com aquelas pessoas, entendendo muitas vezes que aquele funcionário, às vezes, que não está produzindo, ele deve estar com algum problema. E ele precisa desabafar, às vezes ele não tem ninguém para desabafar. Às vezes está com um problema financeiro muito sério, às vezes está precisando de uma ajuda porque está com um filho doente, está precisando sair mais cedo, ou ele está precisando cuidar de algum aspecto da saúde dele. Então, esse gestor, ele passa a ter uma visão diferente da vida. E ele passa a olhar para o próximo com mais amor. Então, essa mudança já é muito positiva e impacta bastante. E aqueles que estão numa posição de subordinado passam a ser facilitadores desse gestor. Quando eles mudam, eles começam a agir diferente. Ele não espera que o chefe dele mude para que ele possa mudar. Não. Ele, ele começa a cumprir com mais zelo o dever, ele é mais disciplinado, mais respeitoso, e ele tem uma boa vontade de fazer aquilo, de cumprir a atividade que ele precisa cumprir. Então ele chega no horário, ele trabalha direito, ele não fica indo para a sala de café o tempo todo, ele é um cara responsável. O chefe não precisa pedir, ele já sabe o que tem que fazer. São dois exemplos de mudança, mas que cabem bem para o nosso dia a dia, né? Da nossa vida. Você passa a fazer aquilo que você deve fazer, mas com amor e com boa vontade. Porque sem amor e sem boa vontade, nada sai bem feito, né? Administrando ou servindo, não importa, sendo chefe ou subordinado. O espírito esclarecido tende para o bem e para a verdade, pois os princípios doutrinários não se harmonizam com a mentira ou com a maldade. Isso não vai ser forçado, isso é uma coisa que vai acontecer naturalmente. Tanto ocupando um cargo A ou um cargo B, não importa, o seu compromisso é com a verdade, é com um trabalho honesto, com a dedicação, com a disciplina. A gente começa a se colocar no lugar do outro. Porque muitas vezes a pessoa chega e pergunta assim, qual é o seu cargo? Ah, não, sou um diretor XPTO de uma área tal. Nossa, aí você está tranquilo, né? Você só manda. Ué, o diretor não responde para ninguém, não tem acionista em cima dele, não tem CEO de empresa, ou não tem direto o próprio cliente. A gente nunca é chefe de tudo, né? E também nunca vai ser subordinado, porque imagina, aquele subordinado mais antigo, à medida que a gente vai contratando nova mão de obra para o trabalho da gente, ele vai tendo uma posição de destaque, se ele tiver boa vontade, porque ele acaba tendo que ensinar os outros, acaba virando um líder. Então isso é um ciclo. Então, ora nós estamos num cargo A de liderança e ora nós estamos sendo liderados. E na vida é assim, né? Ora lideramos, ora somos liderados, menos em casa, né, Ivan? Porque em casa só elas lideram, né? Em casa a gente só é liderado, né? Então eu já estou acostumado, não me preocupo, porque ela manda e eu obedeço. É mais fácil que aí não tem confusão, né?
Mas assim, em casa é o único lugar que você nunca vai liderar, né? Em casa não tem jeito. E aí são duas, é a mesma coisa lá em casa, né? São duas também. Então elas mandam e a gente vai obedecendo, né, amor? Brincadeiras à parte, vamos lá. Mas a gente tem que ter todo um cuidado e todo um carinho com a gente mesmo, porque não é possível exigir de nós, né, de forma compulsória, ou seja, obrigatória, que a gente vai virar santo da noite pro dia, certo? Só que isso não pode, como nós somos responsáveis, autorresponsáveis, isso também não pode ser desculpa para que a gente não comece a fazer agora, persistir e tudo. Por quê? Porque a gente carrega muita ligação com o nosso passado de muitos erros, né? De muitos problemas. A gente traz isso com a gente e a gente traz um pouquinho só, né? Deus é muito maravilhoso. A gente só traz um pouco, que é para a gente tentar resolver uma parte nessa vida. Ele não vai dar tudo para a gente. Ele sabe que a gente é fraco. Então, se der muito peso, o nosso joelho não vai aguentar. Mas tudo que a gente hoje recebe é aquilo que a gente pode suportar. Então, tenhamos fé que nós vamos seguir adiante. Mas a gente não precisa falar assim, olha, eu tenho nessa mesma vida aqui eu vou sair daqui santo. A gente sabe da dificuldade. A gente sabe muito bem da dificuldade, mas a gente pode sair daqui bem melhor. Isso não é desculpa para a gente dizer que, não dá para fazer nada. Eu sei que não vai ter jeito. Nessa altura do campeonato, para quê? São as perguntas que a gente se faz. A gente perde a oportunidade, não importa que seja 1, 2 ou 3 dias só. Se você se arrepender, muitas vezes, daquilo que você fez de errado, uma vida inteira e você só tem mais 3 dias de vida, já valeu alguma coisa. Pelo menos quando desencarna, já desencarna sabendo que pode ter outras chances e outras oportunidades. Já tem um pouco mais de entendimento, mais de conhecimento. Mas a gente pode vencer as nossas imperfeições, né? Com certeza. Não temos mais desculpa, nós somos autorresponsáveis. E também, a gente não pode mais ficar pensando que a gente vai deixar para depois, né, gente? Não temos mais tanto tempo assim, né? Nós já somos trabalhadores da última hora, né? Nós já fomos convidados na 1/10 hora. Só trabalhamos, só temos essa 1 hora para trabalhar, a gente tem que trabalhar bem. E é motivo de alegria para os benfeitores espirituais quando eles percebem que a gente está se esforçando, que a gente está, né, se dedicando para se modificar. É uma alegria imensa. E aí, mais ajudado ainda a gente é para que a gente possa continuar nessa caminhada. E quando eles verificam que essa mudança está acontecendo, a gente começa a abandonar alguns problemas. A gente deixa de ser vingativo e rancoroso, passa a ser mais gentil e mais generoso. A gente deixa de ser preguiçoso e mais comodista e a gente passa a ser o quê? Diligente. Passa a ser mais operoso, mais ativo, mais comprometido. A gente deixa de ser maledicente, de gostar de fofoca, de gostar de saber o que está acontecendo na vida do outro, de falar mal do outro, de espalhar mensagens que chegam para a gente que não são boas sobre o outro. E a gente passa a ser mais discreto, mais ponderado e mais sincero. E, inclusive, a gente passa a agir de uma forma que a gente, quando a pessoa chega a trazer alguma informação para a gente, e a gente começa a usar aquele filtro do Aristóteles, né? Primeira pergunta que a gente faz para a pessoa é se ela estava presente. A segunda pergunta que a gente faz para a pessoa é se de fato aquilo que ela está trazendo é a verdade. E se mesmo assim ela insistir, a gente pergunta para ela no que o que ela está trazendo vai agregar de valor para a nossa vida. Não vai passar do terceiro filtro, pode ter certeza. A pessoa chega falando uma fofoca para a gente começa, não resolve. E outra coisa, não é leal, vocês concordam? Porque a pessoa da qual ela vem trazer informação, ela não está, na grande maioria das vezes, presente, né? Nos transformando pouco a pouco para o bem e para a luz, para o amor e para o conhecimento, passamos a servidores do Espiritismo, ou melhor, servidores do Mestre Jesus, influenciando de maneira satisfatória a nossa família, a comunidade que estamos inserindo, contribuindo com um todo. Nós passamos, mesmo sem perceber, a trabalharmos na seara do Cristo. Isso porque a força do exemplo constitui a mais edificante pregação que o homem fiel a Deus, a Jesus e a si mesmo
pode realizar em benefício próprio e do seu próximo. Tem nada melhor do que a força do exemplo, porque ela vai de fato edificar. Tudo que a gente fala, todas as palavras, tudo que eu falei aqui até agora, se amanhã ou depois eu não for exemplo, não valeu de nada, de absolutamente nada. São palavras ao vento, o que vale é o exemplo da gente, aquilo que a gente pode deixar de fato. O bom exemplo observado e sentido permanece indelével, ou seja, uma marca que ela não se apaga, porque um bom exemplo são as marcas que Jesus deixou. Essas marcas não serão apagadas, nem nos olhares daqueles que conseguiram observar, e nem nas partes mais profundas da consciência. Vai ficar sempre marcado. Um exemplo bom que teu pai te deu, que tua mãe te deu, que teu irmão te deu, que um amigo deu, isso vai ficar marcado pro resto da vida da gente, a gente sempre vai lembrar. E o motivo disso é o quê? Porque o mestre, é o motivo este que o mestre afirmou para os seus apóstolos, após terem lavado os pés. Eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais também vós. Esse foi um dos maiores exemplos de humildade na época de Jesus, onde já se viu, gente, um mestre lavar o pé do discípulo. Pedro, inclusive, na ocasião, ele se recusou que Jesus lavasse o pé dele. Aí Jesus ainda falou para ele: Pedro, se você não me deixar fazer isso, você não vai me seguir como seu discípulo. Porque ele estava ensinando para eles a serem humildes, dentre uma série de outros exemplos. Mas ele estava dizendo para eles que aquele que quisesse ser o maior entre eles, que fosse o primeiro a servir. Então, quer mais humildade que essa? Aqueles pés com aqueles chinelos, aqueles pés sujos. Você pegou o pé do discípulo, lavou o pé de todos os discípulos, para mostrar para ele que a gente não é nada aqui nessa vida. Para mostrar que ele era o maior, e eles tinham a noção de que Jesus era o maior, e estava lavando o pé deles. Imagina a gente, pessoal, imagina a responsabilidade que nós temos de ser mais humilde. Nós somos muito pequenininhos, né? Tem muita coisa ainda para a gente aprender, e a gente faz uma coisinha desse tamanhozinho, e muitas vezes a gente se acha, né? Se vangloria, mas nós vamos vencer, tá? Nós vamos crescer e nós vamos chegar lá. A gente só não pode mais interromper essa caminhada, vamos seguindo adiante. Então era isso, pessoal. Boa noite, muito obrigado pela paciência de vocês. Fui bem graças a vocês, tá? Valeu.